captação de recursos em editais privados nacionais e internacionais. Sou uma mulher parda, de cabelo longo, vestindo uma blusa preta. Ao fundo está uma parede branca. Olá, meu nome é Júlia Vingren, participo da equipe do Programa de Extensão Ambiente da UFJF-GV, Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares, e sou bolsista do prêmio Terceiro Desafio de Acesso à Justiça, promovido pelo Instituto Matos Filho. Em nosso vídeo 30, nós falamos de forma geral sobre os editais a fundo perdido e políticas públicas, explicando sobre o conceito dos editais de captação de recursos e demonstrando para que eles servem. Dando continuidade ao assunto, em nosso último vídeo, nós falamos sobre como as associações podem captar recursos para a execução de suas finalidades por meio dos editais públicos. No vídeo de hoje, falaremos sobre a captação de recursos em editais privados, sejam eles nacionais ou internacionais. Mas, afinal, o que são editais? Podemos dizer que se tratam de processos seletivos criados por organizações públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para selecionar empreendimentos que serão destinatários de recursos financeiros ou equipamentos. Nesse sentido, cada edital tem suas próprias regras, contendo um processo de seleção com requisitos, critérios e prazos específicos, que variam de acordo com a instituição, além da quantidade de recurso e a forma da sua destinação. Hoje falaremos apenas a respeito de como a associação pode se organizar para captar recursos necessários à realização das suas atividades, por meio de editais privados. Pois bem, como vimos, no caso dos editais públicos, eles são criados para a destinação de recursos por órgãos e entidades públicas, como, por exemplo, o Ministério Público, os tribunais de justiça, as universidades públicas, dentre outros. Por outro lado, no caso dos editais privados, eles são instituídos por entidades privadas, que podem ser empresas, fundações, associações, sendo que estas últimas podem assumir vários formatos, inclusive a das chamadas ONGs, ou mesmo de entidades filantrópicas. Falaremos um pouco sobre nossa experiência prestando assessoria jurídica aos empreendimentos assessorados pelo Programa Ambiente. Em nossa experiência, já assessoramos associações na captação de recursos, tanto de editais nacionais, como, por exemplo, o edital da ANCAT, do Programa Reciclar pelo Brasil, da Aurora, como também editais internacionais, como o da Coca-Cola, Open Society e Global Fund. Podemos afirmar que em cada um desses editais que já acessamos ou conhecemos, identificamos determinados requisitos comuns, como, por exemplo, ser sem fins lucrativos e não remunerar a direção ou coordenação, não realizar discriminação quanto à orientação sexual, etnia, gênero, raça, religião ou formação política, ao passo que também identificamos requisitos muito particulares em alguns. Apenas para relembrar o que já tratamos em nosso vídeo 30, um requisito que sempre costuma aparecer é o de que a associação deve ser constituída sem fins lucrativos, devendo ser formada por associadas e associados que se organizem de forma solidária e autogestionária, sem visar o lucro. Mas como a associação pode comprovar que não possui fins lucrativos? Bom, é necessário que exista a previsão expressa no Estatuto Social. Recomendamos que essa informação conste logo no primeiro artigo, na qualificação do empreendimento, como já abordamos em nossos vídeos anteriores. Também abordado em nosso vídeo 30, outro requisito que aparece com frequência é a possibilidade de recebimento de recursos, seja do Estado ou de entidades privadas, através da celebração de parcerias, convênios ou contratos, como forma de alcançar suas finalidades. Bom, relembrados esses requisitos, precisamos falar um pouco sobre o processo de seleção. Em nossa experiência, percebemos que cada entidade estabelece uma dinâmica própria e diferente, tanto para o cadastramento quanto para a seleção, que pode ser o envio de documentos por e-mail, pelos correios, a entrega em sua sede ou ainda o preenchimento de formulários eletrônicos e a confecção de cartas. No programa Ambiente, assessoramos uma associação em sua participação no edital de chamamento para seleção de beneficiários, para Plataforma Reciclar pelo Brasil, promovido pela ANCAT.
Esse edital foi destinado para associações de catadores de materiais recicláveis e existiam critérios eliminatórios e classificatórios. Apenas para vocês entenderem e terem uma noção desses requisitos, os critérios classificatórios eram os seguintes: possuir ata de eleição e posse de diretoria válida e registrada, possuir estatuto social válido e registrado, ter realizado nos últimos 12 meses pelo menos uma Assembleia Geral, comprovando a realização da mesma por meio de ata, ter diretoria, presidente, tesoureiro, secretário, atuante e envolvida com a organização, possuir conta bancária ativa, comprovando por meio de fornecimento de dados bancários, ter capacidade para emitir nota fiscal de venda dos materiais que comercializa, realizar coleta seletiva com veículos motorizados, quantidade média mensal em quilos de materiais recicláveis comercializados. Nesse caso, nós assessoramos a associação na fase inicial de leitura do edital, organização e reunião de todos os documentos comprobatórios pleiteados, além de auxiliar quanto ao preenchimento de formulários e declarações necessárias. No caso da participação dessa associação, neste edital específico, ela foi contemplada com recursos financeiros de até R$80 mil, que se reverteram na compra de máquinas e equipamentos úteis na realização de suas atividades. Por outro lado, também já auxiliamos associações em que o procedimento era mais simplificado, em que foi necessária a confecção de uma carta de apresentação. Podemos citar como exemplo o edital internacional da Open Society, cuja carta deveria incluir um parágrafo sobre a organização e missão da associação, a descrição do projeto, incluindo um breve resumo dos principais objetivos e estratégias propostas e o montante total de apoio que está sendo buscado, bem como a sua duração da sua execução. Esse modelo de carta também foi requerido em projeto nacional para patrocínio pela Aurora Alimentos, onde foi necessária a qualificação da associação, a demonstração da convergência entre o seu estatuto social e as diretrizes da empresa, a demanda, a justificativa e o orçamento. Diante disso, e considerando que cada oportunidade pode conter requisitos e modo de cadastramentos próprios, é muito importante a leitura atenta do documento. O programa Ambiente sempre se coloca à disposição dos empreendimentos assessorados, auxiliando na compreensão dos editais e participação das associações. Consideramos os editais a fundo perdido muito importantes para o desenvolvimento da associação ou cooperativa, pelo fato de permitir o acesso a recursos financeiros que certamente contribuirão para a realização de suas atividades. Porém, cabe ressaltar que nem todos os editais dos quais tomamos conhecimento são transparentes ou respondem prontamente às demandas apresentadas. É necessário conhecer e participar dos diversos tipos de editais disponíveis, pesquisar nas redes sociais, buscar indicações de outros empreendimentos similares sobre a experiência deles a esse respeito, para formar uma opinião sobre quais pleitos são interessantes para o perfil da sua organização e quais não se aplicam de modo algum. Os editais que citamos neste vídeo são apenas ilustrativos de parte da experiência que nossa equipe teve com a captação de recursos dessa natureza para os empreendimentos assessorados. Bom, por hoje é só. Nosso próximo vídeo será sobre o licenciamento ambiental e alvará de funcionamento para associações de catadores. Ele estará disponível em nosso canal do Instagram, ambiente.ufjfgv, e em nosso canal do YouTube, Programa Ambiente. Até mais!